E na reta final do bate-papo político, o ex-presidenciável Ciro Gomes mantém artilharia pesada contra o governo Lula e chama o programa de redução de preço de veículos automotivos de aberração. Ciro vai na contramão do PDT, que ocupa o Ministério da Previdência Social. E no Ceará está cada vez mais perto ou está mais integrado ao governo da administração Mano de Freitas. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Enquanto o irmão, senador Cid Gomes, integra a base de apoio ao governo Lula e no Ceará leva o PDT aos braços do Palácio da Abolição, o ex-presidenciável Ciro Gomes não perde a oportunidade para desferir novos ataques à gestão petista. E dessa vez, direcionou as baterias ao programa de redução dos preços dos automóveis, à proposta de descontos nos produtos eletrodomésticos e ao projeto que baixa os preços das passagens aéreas. Ciro definiu como aberração o programa lançado pelo presidente Lula e que proporcionou o aquecimento na venda de carros, garantindo assim a manutenção de milhares de empregos na indústria automotiva, nas empresas que produzem insumos e nas concessionárias. Ciro Gomes disse em sua newsletter semanal que fazer promoção de vendas de estoques de carros e de linha branca ou subsidiar passagens aéreas com renúncia de tributos é uma aberração falsamente simpática, porque a conta está sendo espetada nas costas do povão e da minúscula fração de nossa igualmente sofrida pequena burguesia. A newsletter semanal é o novo espaço criado pelo pedetista para expor ideias e críticas ao governo do presidente Lula. Para Ciro Gomes, o dinheiro gasto com iniciativas como essas seria mais bem aplicado em outras áreas como saúde. Abre aspas. O cashback do governo à indústria automobilística moribunda seria, por exemplo, dinheiro suficiente para pagar todas as cirurgias eletivas dos que hoje vegetam em uma fila maior que um ano de espera. Fecha aspas, disparou Ciro Gomes, ao afirmar ainda que não pretende mais ser candidato e justifica essa decisão. Abre aspas, por tudo que viver, perdi o apetite de submeter estas ideias ao embate eleitoral. Não abro mão, entretanto, de meu direito-dever de cidadão de participar do debate. Fecha aspas. Ciro não tem dado trégua e mantém um discurso de oposição, mesmo o PDT ocupando o Ministério da Previdência Social. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. PDT é governo Lula, governo Mano de Freitas, PDT lá, PDT cá. E Ciro Gomes simplesmente ignora todos esses aspectos aí desse guarda-chuva que hoje privilegia o PDT com o Ministério da Previdência Social. O que quer Ciro, Beto Almeida, o que deseja Ciro Gomes, uma vez que reafirma o desejo de não mais disputar a eleição presidencial? Ser o contraponto, Luciano, na realidade, e eu vou te dizer uma coisa, eu considero, assim, que ser o contraponto num cenário político está dominado, assim, às vezes por uma única corrente de pensamento, isso não é algo ruim, não. Isso é bom. Porque numa democracia, nós temos que ter, Luciano, essa diversidade, esse caldeirão de opiniões. Ou nós temos esse caldeirão de opiniões, claro, opiniões embasadas, sustentáveis, ou não faz sentido ser uma democracia. Agora, a gente estranha muito, porque quando a gente pensa num partido como o PDT, a gente diz assim, ó, se o PDT hoje faz parte do governo, ele tem que ser, então, 100% numa corrente única de pensamento. Do mesmo jeito aqui no estado do Ceará. Não é e não vai ser. Tá aí Ciro dizendo isso. Jornalista Beto Almeida, mas é preciso entender também que aliança significa lealdade, não significa subserviência, mas lealdade do ponto de vista de antes, por exemplo, da adoção de medidas pelo governo federal ou por qualquer governo aqui ao qual um partido está servindo, esse partido se posicione com ponderações, com ideias. A crítica pós-execução de uma obra, de um projeto ou de um programa como esse, que tem uma repercussão imensa na economia brasileira, preservando inclusive milhares de empregos nas concessionárias. Não preserva, você sabe que não preserva. Jornalista Beto Almeida. Não é na concessionária, não. Eu digo que não preserva exatamente na indústria automobilística. Porque quando o governo faz isso, ele não está pensando aqui a ponta, você está olhando a ponta. O Ciro e o governo estão olhando. Como bom pregador do discurso da democracia, você
poderia pelo menos ter a sensibilidade de ouvir o contraponto. Ouvi. Não ouviu não, porque você não me permitiu concluir. Conclua. Eu disse o seguinte, a partir do momento que seja o governo Lula, governo Bolsonaro, governo Michel Temer, qualquer governo adote medidas que vão ao encontro do interesse da população, como por exemplo, a oportunidade das pessoas terem acesso a carros mais baratos, a indústria acaba sendo estimulada a produzir mais, o comércio vende mais, e nesse caso desse pacote de medidas no setor automotivo, nós tivemos sim manutenção de milhares de empregos, porque a indústria já estava anunciando férias coletivas, voltou a produzir e nessa... Continua anunciando férias coletivas. Agora mesmo, a fábrica alemã em São Paulo colocou muitos funcionários de férias, Luciano. Então, o processo, a questão... Porque o pacote não foi suficiente. Se o pacote não tivesse existido, jornalista Beto Almeida, certamente nós já teríamos tido demissões. E com você, nesse aspecto, com a visão estreita nesse aspecto, você observa, se limita a dizer férias coletivas na indústria automotiva. Quando nós temos férias na indústria automotiva, significa dizer que nas outras empresas que fazem parte da cadeia produtiva, teremos também férias coletivas, férias antecipadas, demissões e com isso menos empregos, menos renda, menos dinheiro circulando. É isso que eu coloco Você como é um contraponto. Otimista. Eu sou otimista, eu procuro sim ser otimista, Beto Almeida. Afinal, quem leva Você a lembra vida daquela pelo personagem poliana? pessimismo, Não. aí você vai É a pro personagem deboche e poliana. vai pra Não, ironia. Você vai pro deboche e vai pra ironia, né? Eu respeito o seu pensamento e quero que você respeite também a minha ideia, né? E pra finalizar, jornalista Beto Almeida, democraticamente, o nosso ouvinte Titã mesmo o nome do ouvinte, ou Camila Maciel, nos mandou aqui uma correção. No primeiro bloco nós falamos sobre a bancada do PL. Quando tratamos sobre esse caso de indisciplina do deputado federal Yuri do Paredão, que está sendo expulso do PL. Citamos 4 deputados federais. E ele disse que a gente esqueceu um. Qual foi o deputado esquecido, Beto Almeida? É verdade, são 5. Eu disse 5 deputados, né? Mas esqueci um. Matheus Noronha. Titã Cruz, ele disse, Verdade. Vocês se esqueceram do deputado federal Tem razão, Matheus Titã. Noronha. Então Tem está razão. feita a correção. Mais algum assunto? 7h49, Beto Almeida. não dá mais. Você volta daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.